Falo ainda sobre quem é o presidente do Corinthians, Augusto Melo ou Osmar Stabile, para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quem é o presidente alvinegro? Augusto Melo ou Osmar Stabile? Agora, depois de toda a confusão do sábado, já dá para cravar que quem segue mandando no clube é Osmar Stabile, que desde a noite da última segunda-feira passou a assinar como o presidente interino do Timão. Isso porque o Augusto Melo havia sido, você lembra, afastado depois de uma reunião do Conselho Deliberativo. O Augusto tentou um grande golpe com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela de Souza, que se autoproclamou presidente do Conselho Deliberativo, no lugar de Romeu Tuma Júnior, e também anulou todas as decisões do Romeu desde 9 de abril, incluindo a reunião da última segunda-feira. Só que não havia nenhuma decisão da Justiça permitindo a ela que fizesse tudo isso. Diante desse cenário, o Corinthians não aceitou as decisões dela e o Osmar Stabile segue mandando no clube. É óbvio que o Augusto, a partir dessa segunda-feira, vai tentar levar o caso à justiça, mas vale a lembrança de que os últimos quatro pedidos do Augusto, todos na justiça, foram recusados. Nessa disputa entre situação e oposição, está 4-0 contra o Augusto, em termos de decisões judiciais. Vamos ver se o Augusto consegue diminuir essa goleada estratosférica. Só é importante contar que toda a celeuma, o caos, a bagunça, a confusão causada pelo Augusto nesse sábado tem a ver com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que desde a semana passada atua na defesa do Augusto. Nesse sábado, enquanto tentava retomar a condição de presidente do clube, o Augusto disse algumas vezes que todo o movimento feito por ele e com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela, tudo isso havia sido elaborado, sugerido pelo ex-ministro o José Eduardo Cardoso, que é também seu advogado. Hora de falar sobre uma dupla de atletas especulada em vários clubes de futebol no Brasil, mas que permanecerá em seus times. Eu me refiro a Matheus Fernandes e Diego Pituca. É que o Fernandes pelo Red Bull Bragantino no sábado e o Pituca nesse domingo pelo Santos completaram o 7º jogo. Dessa maneira estão impedidos de defender outros clubes no Campeonato Brasileiro. Há uma limitação, uma restrição. Eles até podem jogar em outras competições, mas imaginando que o Campeonato Brasileiro é o torneio que mais tem partidas, ninguém vai contratar um outro jogador com um impedimento justamente da utilização nesse campeonato. O Jair, volante do Vasco, que também havia sido especulado em outros times, entre eles o Ceará, foi outro a completar o 7º jogo nesse final de semana. Matheus Fernandes, 26 anos de idade, jogou 36 minutos na vitória do Red Bull contra o Vasco. O Jair entrou como titular nessa partida pelo Vasco contra o Red Bull. Já o Pituca entrou no segundo tempo da derrota do Santos contra o Botafogo e dessa maneira os três seguem em seus clubes. O Matheus Fernandes era pretendido pelo Atlético Mineiro por pedido como reivindicação do Cuca. Situação parecida em relação ao Pituca, mas ambos foram vetados pelo SIG, o Centro de Inteligência do Futebol lá do Atlético, um órgão criado para buscar jogadores e para validar contratações. Pituca também era especulado no Bahia, no Fortaleza e no São Paulo, mas já dá para cravar que segue jogando no Peixe. O Alan Santana, situação péssima do Corinthians, espero que piore. Deixa eu contar um pouquinho do bastidor de ontem, né? Ontem o Corinthians viveu um dos dias mais grotescos, né? Teve gente até falando que foi mais triste do que o rebaixamento. Eu acho um grande exagero, né? Nada é pior do que um rebaixamento. Mas ontem houve uma tentativa de golpe por parte do Augusto Melo, que havia sido afastado da presidência na última segunda-feira. Ele contou com a primeira secretária do Conselho de Ética do Corinthians para destituir o presidente do Conselho, Romeu Tuma, anular todas as decisões dele desde o dia 9 de abril e, por consequência, eliminar a reunião que aconteceu na última segunda-feira. Não se pode fazer isso, né, de você revogar, você cancelar, você anular todas as decisões do seu antecessor. E a verdade é que o golpe não colou. Augusto Melo se viu em uma situação ainda mais delicada a partir de agora. Deixa eu até trazer uma informação importante e exclusiva. Contei no vídeo de hoje cedo, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver. Chicão, Batata, Claudinei, Musa
e Alex Brasil. Esses 4 que integram as categorias de base e são homens de confiança do Augusto Melo, devem ser demitidos a partir dessa segunda-feira. Pelo menos esse é o planejamento do Osmar Stabile, ou era o planejamento do Osmar antes de toda a celeuma e confusão desse sábado, tá? O Osmar pretende fazer mudanças nas categorias de base, que foram marcadas por muitas suspeitas, muitas denúncias, 87 contratações apenas de atletas de sub-17 e sub-20. A tendência é que essas demissões aconteçam ao longo da semana. Cheguei a mandar mensagem para o Chicão para dizer que eu estava publicando essa informação. Ele falou, já estou sabendo desse boato, vamos ver o que vai acontecer, tá? Deixa eu trazer uma outra novidade, que é desse domingo. O Grêmio está fechando os últimos detalhes para contratar Alex Santana, jogador de pouquíssima representatividade, de pouquíssima utilidade no elenco do Corinthians. A negociação está praticamente fechada, é um pedido do Felipão, tá? O Felipão trabalhou com ele no Atlético Paranaense e fez essa sugestão ao pessoal do Grêmio, o Mano Menezes concordou e o negócio está praticamente sacramentado. A tendência é que o Alex Santana seja anunciado agora nessa janela de 1º a 10 de junho, como reforço gremista. O JB Filho, que é setorista dos clubes do Sul, até me chamou para perguntar, Nicola, como é que ele foi no Corinthians? Eu falei, a passagem dele se resume a 4, 5 primeiros jogos, que foram muito bons. Depois, ele voltou ao normal e passou a jogar praticamente nada. Nicola, parece que o Timão piorou com o Dorival. Danilo, eu tenho certeza que o Corinthians melhorou defensivamente e, ao mesmo tempo, piorou ofensivamente. O Dorival é um cara cauteloso, é um cara mais preocupado com o sistema defensivo, né? E o Corinthians parou de tomar gol, está muito claro, mas também parou de fazer. Vou até abrir aqui os últimos jogos do Corinthians, e essa não precisa ser nenhum gênio para diagnosticar. Dá uma olhada, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na tela, às vezes aparece, às vezes não. Ó. Corinthians e Vitória, 0-0. Corinthians e Huracan, 0-1. Corinthians e Atlético Mineiro, 0-0. Corinthians e Novo Horizontino, 1-0. Corinthians e Santos, 1-0. Corinthians e Racing, 1-0. Então, assim, são 1, 2, 3 jogos, 4 jogos sem tomar gol. Aí tomou gol aqui, 5. Nos últimos 6, vamos lá. Vitória, Atlético Mineiro, Novo Horizontino, Santos e Racing. Nos últimos 5 jogos, 1 gol sofrido. O que é bom. Mas nesses mesmos 5 jogos, o Corinthians marcou 3 gols. Os da Vitória contra o Novo Horizontino, Santos e Racing, que são 3 times, uma da Série B. O Racing era o pior time do grupo na Sul-Americana e o Santos, todo mundo sabe que vive fase horrorosa. Então a verdade é que o Corinthians parou de tomar gol, o sistema defensivo melhorou, mas o ataque desapareceu. Então o Corinthians melhorou defensivamente e segue e piorou ofensivamente, tá? A família ficando aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil, claro que ele tá falando do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. E a gente segue por aqui. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo. Vamos com tudo, vamos embora, vamos pra cima, fui.